Você sabia que por menos de R$ 370 você pode comprar 4 fundos imobiliários e ter acesso a pelo menos aí mais de 100 fundos diferentes? Isso é possível caso você tenha dentro da sua carteira 4 fundos de fundos, ou seja, fundos que compram cotas de outros fundos. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas eu quero mostrar um pouquinho a respeito das possibilidades que eles podem te trazer. Na verdade, alguns dos ativos que estão dentro desses fundos podem ser repetidos, mas seguramente eles têm mais de 100 fundos diferentes nesses 4 fundos que vamos falar hoje. E quais foram os critérios que eu utilizei para poder escolher esses fundos? Ter no mínimo 30 mil cotistas, patrimônio superior a 500 milhões, e uma liquidez média mínima de pelo menos 1 milhão por dia, considerando os últimos 30 dias. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos em FII, seja muito bem-vindo. Caso você não esteja inscrito, então não perde tempo, clica aí no botão vermelho. Para realizar esse filtro, utilizei o site statusinvest.com.br e a gente vê aí logo de cara quais são esses fundos: o HFOF, BCFF, RBRF e MGFF. Vamos então para o primeiro fundo, que é o maior deles na questão de patrimônio, que é o Red Top FOF, o HFOF. Temos aqui o valor da cota dele hoje no mercado, seu valor patrimonial e também o PVP. Como eu disse, o patrimônio dele é o maior entre todos os fundos de fundos, superando aí a casa de 2 bilhões. Interessante que esse fundo ele começou em 2018 e ele superou o que até então era o maior fundo da bolsa, que era o BCFF. Nos últimos 12 meses, seu dividend yield foi de 7,88, ele está no top 10 do IFIX, com mais de 2,40% da composição do índice, e ele já tem mais de 66 mil cotistas, portanto, também é um fundo bastante líquido, com muitos investidores, e a sua média diária de negociações é de 3,3 milhões, portanto, você não vai ter problema para entrar nem sair, nem deste fundo e nem dos outros 3, sobre os quais vamos falar um pouquinho hoje. Entrando aqui já no relatório dele, os relatórios da Red, que é a gestora do fundo, são muito bons, eles trazem um panorama não somente a respeito do fundo, mas também um panorama geral a respeito do mercado, as perspectivas dos economistas da Red, que o mercado vai se reaquecer, a vacinação acontecendo, ainda que num ritmo muito lento, mas tão logo a população seja vacinada, a economia vai retomar o seu caminho, e com certeza novas aquisições vão ser feitas pelos fundos e o mercado vai tomar o seu rumo natural. Vemos aqui também, dentro do relatório, o HFOF é um fundo de fundo puro sangue, ou seja, quase 100% da sua composição é de outros fundos imobiliários, que estão distribuídos dessa forma: 30% FIIs corporativos, 26% do setor logístico industrial, 18% de FIIs de papel, e tem ali também outros segmentos. Aqui temos a estratégia do fundo, mais de 60% dos ativos são voltados para a renda, portanto é um fundo muito seguro, e ele tenta garantir ali um patamar mínimo de dividendos para os seus cotistas. O percentual restante fica por conta de renda e ganho, em 30%, e 9% para ganho de capital, ou seja, o giro que o fundo vai fazer de comprar e vender ativos a fim de oferir mais lucro aos cotistas. Algo que eu não gosto muito desse fundo, e eu posso falar porque eu sou cotista dele, mas eu tenho ciência a respeito disso, é a concentração que ele tem em alguns fundos. Por exemplo, vemos aí que nos 6 primeiros fundos, ele concentra mais de 50% do seu patrimônio. Em relatórios passados, a gente observa que ele tinha uma posição maior aí no HLOG, mas acabou diminuindo um pouco esse percentual, porém acho que ainda está muito elevado, quase 17%, enquanto que os outros estão ali na casa de 9%, 7%, 5%. Essa é uma das desvantagens de termos fundos de fundos, porque a estratégia fica toda na mão do gestor do fundo. Porém, algo que nós temos que lembrar, que ao contrário de nós, que não temos muito poder aí de negociação, os fundos de fundos, eles acabam comprando e vendendo com muita facilidade. Então, se hoje ele está concentrado em alguns ativos, amanhã ele pode se desfazer desses ativos, rebalancear a carteira com mais facilidade do que nós faríamos comprando ativos com o nosso poder de compra. Alguns desses fundos a gente já falou aqui no canal, o HLOG é um deles, o RBVA também, o MCCI. Portanto, se você não se sente confortável de comprar alguns desses fundos incluídos diretamente na sua carteira, você pode obtê-los via fundo de fundo, nesse caso específico, por meio do HFOF. Aqui temos a composição da renda, aquela parte azul escura representa os rendimentos dos fundos que estão dentro desse fundo. Na parte verde temos ali o ganho de capital, as vendas dos fundos e o lucro obtido. E na parte de baixo vemos ali em azul o rendimento. Então, ele está sempre ali na casa dos 70 centavos até junho do ano passado. Depois ele passa à casa dos 50 centavos, o que na época gerou bastante reclamação dos cotistas. Mas nos últimos 3 meses que temos aqui no relatório, vemos que ele já subiu para 55, depois 75 e depois ele volta a 55 centavos. Vejo como pontos positivos aí do HFOF, primeiro que a taxa de gestão dele é baixa, é de somente 0,6% sobre o patrimônio líquido, e também temos aí como gestora a Red, que é uma das melhores do Brasil. E um ponto aí negativo, vamos dizer assim, seria essa concentração que ele tem em apenas 6 fundos imobiliários. Isso é algo que talvez incomode um pouquinho,
mas como eu disse, é algo que pode ser revertido tão facilmente quanto queira o gestor. O segundo fundo de hoje é o BTG Fundo de Fundos, o BCFF, que é um grande conhecido aí, é um fundo muito antigo, ele tem mais de 10 anos, talvez seja o fundo de fundos mais antigos do mercado. Se você souber de algum outro que tenha tanto tempo, deixa aqui para mim nos comentários. E se você está gostando do vídeo até agora, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Temos aqui o preço da cota dele hoje, o valor patrimonial e o seu PVP, portanto a gente vê que está muito próximo aí também do HFOF. Seu patrimônio foi por muito tempo o maior entre os fundos de fundos e hoje ele é o segundo maior, só atrás do HFOF, com 1,7 bilhão de reais. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 6,57, algo que fez com que muitos investidores deixassem o BCFF, afinal de contas, em outros papéis dá para ter um percentual muito maior, mas, como eu falei no vídeo passado, caso você não tenha visto, deixa aqui no card também na descrição, um erro é avaliar um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield. Pode até ser a primeira coisa que você olha, mas ele tem que ser o último critério na hora de escolher. Dentro do IFIX, ele ocupa a 14ª posição, com pouco mais de 2% de sua composição. E olha aí, ele tem mais de 260 mil cotistas, ou seja, tem muita gente investindo no BCFF, devido à sua segurança, à sua tradição, que são pontos positivos que ele tem. E não precisa nem falar da liquidez, né? São mais de 5 milhões aí por dia, todos os dias. O gestor diz que eles aumentaram a alocação nos fundos de CRIs, ou seja, de recebíveis imobiliários, os fundos de papel, devido ao menor risco e perda de patrimônio, dado que nesse momento há uma incerteza muito grande em relação ainda aos fundos de shopping, também alguns fundos de lajes corporativas. Ainda assim, as lajes corporativas são a segunda posição do fundo, com 29%, atrás dos FIIs de papel, com 33%, contratos atípicos, 22% da composição do fundo, e eles estão apenas com 9% de shopping. Vemos aqui também que o BCFF é um fundo puro sangue, 92% de sua composição é de outros fundos imobiliários, quase 6% está alocado em renda fixa, ele tem um pouquinho ali de certificados de recebíveis imobiliários. Assim como o HFOF, o BCFF também está um pouco concentrado ali em apenas 5, 6 fundos, o que dá ali mais ou menos metade do patrimônio, o que também é algo aí que incomoda muitos cotistas. A sua estratégia é metade do patrimônio gerador de renda e metade para fazer ganho de capital. E aqui vemos os rendimentos dele. A parte azul é o resultado recorrente, ou seja, o resultado dos rendimentos, e na parte cinza temos os ganhos de capital. O fundo não performou muito bem em setembro, outubro e novembro do ano passado. Em dezembro ensaiou uma recuperação, mas em janeiro e fevereiro deste ano a gente vê ali já um padrão de estabilidade. Como eu falei, é um fundo bastante tradicional, são mais de 10 anos aí no mercado, então isso dá muita segurança para o cotista. São mais de 60 FIIs na carteira. O HFOF tem um pouco mais de 50, portanto só aí a gente tem mais de 100 fundos imobiliários. Inclusive, caso você tenha uma cota de cada um desses 4 FIIs que estamos falando hoje, daria mais ou menos uma rentabilidade média de 7,8%, o que não é pouca coisa. Se de repente você acrescentasse aí um fundo de papel, como um IRDM, um HCTR, um DEVA ou algum outro fundo que vem performando bem, e dividindo 20% do patrimônio em cada um deles, daria para superar facilmente os 8%, tendo uma carteira bastante diversificada, bastante segura. Mas a grande reclamação, e talvez seja o ponto negativo aí do BCFF, é que o rendimento tem sido um pouco baixo aí nos últimos meses. Mas, mais uma vez, é importante a gente analisar vários critérios, não apenas o dividend yield. O terceiro fundo de hoje é o RBR Alpha Multi-Estratégia, o RBRF. Eu já fiz um vídeo sobre ele, aliás, fiz do HFOF já, e também já fiz do RBRF. Também eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição, depois, se você quiser aprofundar um pouquinho, assiste esse vídeo. Aqui temos o preço da cota dele, o valor patrimonial e também o seu PVP. E desde o vídeo em que eu falei a respeito dele para cá, o fundo já cresceu bastante. Seu patrimônio hoje é superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 8,56, portanto, um dividend yield muito bom. Ele ocupa a 30ª posição do IFIX, 1,34% de sua composição, e já são mais de 70 mil cotistas. Se eu não me engano, quando eu fiz o último vídeo, eram cerca de 54 mil cotistas, portanto, vem crescendo rapidamente. E a gente vê que é um fundo com muita liquidez, mais de 4 milhões de reais em negociações todos os dias, média aí dos últimos 30 dias. E por que esse fundo tem sido muito procurado? Porque ele é mais do que um fundo de fundos, ele tem uma multi-estratégia, a gente vê aí na tela. A principal estratégia do fundo, que eles chamam de alfa, seria obter fundos de tijolo abaixo do custo, com foco na valorização de ativos, ou seja, é daí que eles fazem as vendas, né, o giro da carteira e obtêm um ganho de capital. Outra estratégia do fundo, com 35%, é adquirir certificados de recebíveis imobiliários a fim de que o fundo consiga obter retornos acima do seu benchmark. A estratégia que eles chamam de beta, com 16%, seria ter fundos imobiliários um pouco mais estáveis, mais tranquilos, para quê? Para justamente ter aquela parcela de renda que vai ficar mais ou menos estável dentro
do fundo. E hoje eles têm 13% em caixa, o fundo acabou de vir da sua sexta emissão, portanto eles ainda têm recursos para poder alocar em outros fundos imobiliários, então eles deixam esse dinheiro ali para aproveitar as oportunidades que surgirem. No relatório deles aqui, que é de fevereiro, a gente vê a composição aí dos fundos, então praticamente metade do fundo é de FIIs de papel e cerca de 1/3 fundos de tijolo. Na composição do rendimento, vemos aqui que tem meses em que ele consegue um ganho de capital muito grande, ele pagou 60 centavos de março até junho de 2020, depois caiu um pouquinho, voltou nos 60 centavos, subiu um pouco mais no final do ano, e isso é possível justamente pela reserva que eles fazem nos meses em que conseguem obter um ganho maior. E aí nos meses em que o resultado é menor, o rendimento pode ficar ali mais ou menos no mesmo nível. Uma coisa interessante aqui do relatório é que eles colocam quais fundos são oferta 476. O que é oferta 476? É aquela somente para investidores qualificados, portanto, são ofertas que nós, como investidores comuns, não teríamos acesso sozinhos, mas por meio de um fundo, a gente pode ter esses ativos dentro da nossa carteira. E aí na parte de tijolos, destaques para o RBRL, que é da própria gestora do fundo, tem o RCRB, também o BPML, o MGHT, CORM, portanto alguns fundos que nós não poderíamos comprar sozinhos como investidores pessoa física e investidores não qualificados. Dentro da parte dos FIIs de CRI, temos ali o BARI, ele entrou nessa oferta 476, também tem o BTCR, o CVBI, o VGIP e o FLCR. Ele tem uma grande concentração ali no Canip, que é um fundo da Quineia, um fundo indexado à inflação, e isso acaba conferindo um bom retorno também para o fundo. Alguns pontos positivos do RBRF é justamente essa questão dele ter uma gestão muito ativa, é um fundo que está bastante alinhado com o cotista, é um fundo já mais moderno do que os dois anteriores, que é o HFOF e também o BCFF. São mais de 40 FIIs no seu portfólio, e o que eu vejo aí que eles poderiam melhorar, talvez o relatório poderia ser um pouco mais claro. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade para entender os relatórios aí do RBRF. Não sei se para você também é tão difícil, mas isso não diminui de maneira alguma a qualidade desse fundo. E por último, vamos falar do Mogno Fundo de Fundos, o MGFF, que na data de hoje está com esse preço aí. O valor patrimonial da cota está aparecendo aí na tela também. E temos aí esse PVP, muito próximo também dos outros três. Seu patrimônio é o menor entre os quatro, apenas, entre aspas, 800 milhões, mas o seu dividend yield dos últimos 12 meses foi muito bom, superior a 8%. Ele ocupa a 39ª posição do IFIX, com 0,87% de sua composição, e o MGFF já tem mais de 50 mil cotistas, portanto, não é um fundo aí pouco líquido. Ele está num bom patamar e são mais de 2 milhões de reais em negociação todos os dias desse fundo. Entrando no relatório, vemos aqui a sua composição, talvez seja o fundo que tenha mais setores entre os que nós falamos hoje. A sua estratégia está mais ou menos meio a meio para ganho de capital e também renda, tendo um pouquinho ainda de dinheiro em caixa. Também vejo que o MGFF tem a melhor distribuição, a gente não vê uma grande concentração dele em poucos fundos. O que tem mais é o BRCR, com quase 8%, mas depois temos vários fundos ali na casa dos 6%, 4%, 3%, e entre eles temos alguns FIIs bebês, por exemplo, o GALG11, que é um fundo de logística, um fundo com menos de um ano, e vemos também ali o fundo de shopping que eu citei no vídeo passado, o LASC11. Portanto, se você não se sente confortável para comprar esses fundos e colocar na sua carteira, se você comprar o MGFF, eles vão estar lá encarteirados. A composição do resultado dele está aqui, então 85% vem de dividendos dos próprios fundos imobiliários e o restante de ganho de capital. E aqui temos o resultado por cota. Vemos que o ganho de capital passou a ser maior ali de 2018, final de 2018 para cá, tendo bons resultados em 2019 e também no primeiro trimestre de 2020. Obviamente, com a pandemia, isso acabou prejudicando um pouquinho o fundo, mas vemos aí que já no primeiro trimestre de 2021, ele recuperou mais ou menos aquilo que ele fazia no final de 2018, no início de 2019. Então, um grande ponto positivo aí desse fundo que eu vi é essa questão da diversificação, de ele não estar concentrado em poucos fundos, então ele está bem distribuído. São cerca de 40 fundos imobiliários dentro da carteira do MGFF. Ele tem também um bom giro de carteira, ele consegue ser eficiente no ganho de capital. E quais seriam os pontos aí a serem melhorados, né? A questão da gestora ainda é pouco conhecida, ainda não sabemos muito bem o que esperar desse fundo, que é de 2018. E também o relatório, eu achei ele um pouco pobre de informações. Talvez poderíamos ter informações mais detalhadas que pudessem esclarecer melhor o objetivo do fundo, e quais são as estratégias, quais são os objetivos, para onde o fundo está caminhando. De qualquer forma, vale lembrar que os fundos de fundos, embora muita gente não goste, porque você paga a taxa do fundo e também o fundo paga a taxa para os fundos que ele tem em carteira, é uma ótima opção para quem está começando.
Com 4 fundos imobiliários, como a gente viu, conseguimos ter vários ativos dentro da nossa carteira, ou seja, uma diversificação natural. E se a gente, por exemplo, tivesse esses 4, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá, pessoal? Mas apenas um exercício. Se tivéssemos esses 4 na carteira, teríamos ali um rendimento médio de 7,7, que não é algo ruim, dado a segurança e a diversificação dessa carteira. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e na próxima semana voltaremos com mais estudo sobre os fundos imobiliários. Um abraço e até lá!